Então tá bom, hoje nós vamos iniciar um novo estudo, né? Na data de ontem nós comentávamos sobre a prisão temporária e hoje vamos falar da prisão preventiva, tá? Então um estudo um pouco mais amplo, um pouco mais complexo do que a prisão temporária. Então nós já estudamos a prisão em flagrante, cuja natureza jurídica os doutrinadores estão considerando como pré-cautelar, pelo seu tempo exíguo de duração, que vai desde a prisão até a comunicação do auto de prisão em flagrante ao Poder Judiciário, à autoridade judiciária competente. E falamos também da prisão temporária, que é uma prisão para investigação, decretada durante o inquérito policial para possibilitar a investigação de determinados crimes graves, cujo rol é taxativo, conforme nós estudamos ontem, ou seja, são aqueles crimes do inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960 de 89, combinado com os crimes descritos na Lei 8.072/90, artigo 1º e 2º, que define os crimes hediondos e os crimes equiparados a crimes hediondos, certo? Então hoje nós vamos estudar a prisão preventiva. Então a prisão preventiva também é uma das modalidades de prisão que só pode ser decretada pela autoridade judiciária competente. Então é aquela prisão que a Constituição fala por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ou é flagrante, ou é prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E a prisão preventiva é uma delas. Então, o que nós vamos estudar hoje está disposto no artigo 311 ao artigo 316 do Código de Processo Penal, que trata sobre prisão preventiva. Tá certo? E aí nós vamos comentar algumas polêmicas, né? A recente decisão do ministro Marco Aurélio, que determinou a soltura do conhecido André do Rep, né? Que teve uma repercussão nesse sentido. Eu poderia argumentar para vocês e colocar uma posição técnica sobre esse caso. Então vamos lá. Nós podemos conceituar a prisão preventiva como sendo também uma prisão cautelar de natureza processual, decretada durante o inquérito policial ou durante a instrução do processo até os trânsitos julgados, desde que preenchidos os requisitos que a lei determina. Então, esta prisão, toda prisão que antecede o trânsito julgado, então nós podemos dividir a prisão pena, é aquela que já houve o trânsito julgado e o sujeito está cumprindo pena, e a prisão não pena. Essas prisões não pena, que são a prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva domiciliar, todas estas são prisões de natureza o quê? Cautelar. E quando eu falo em cautelar, eu estou falando sempre da presença dos requisitos de todas as cautelares que vocês conhecem, que são periculum in mora e o fumus boniuris. Então é isso que nós estamos a tratar aqui na prisão preventiva. E aí eu vou explicar quando estamos diante do fumus boniuris e o periculum in mora em relação à prisão preventiva, certo? Então já conceituamos a prisão preventiva, já indiquei a fundamentação e só uma colocação que a prisão preventiva já havia sido modificada. A prisão preventiva não, o sistema de prisão, exceto a prisão temporária, já havia sido modificado em 2010, com a reforma processual das prisões em 2010. E agora, recentemente, em dezembro de 2019, nós tivemos aí o pacote anticrime, que foi convertido e aprovado, né, através de lei, que acrescentou alguns detalhes nesse estudo que nós vamos fazer sobre a prisão preventiva. Tá? Então, houve algumas modificações do artigo 311 ao artigo 316 no que se refere ao projeto anticrime que foi aprovado e está em vigência seus dispositivos, exceto
3 situações que foram suspensas, que eu já adiantei, pelo ministro Fux, em relação ao projeto anticrime. Tá? Então, quando nós falamos em prisão preventiva, ou qualquer prisão cautelar, ou seja, que antecede o trânsito julgado, nós estamos falando de uma questão absolutamente excepcional. Então, nós podemos, até o saudoso, né, Luiz Flávio Gomes, foi juiz, doutrinador, recentemente exercia a função de deputado federal e faleceu, inclusive o Ricardo Silva, aqui de Ribeirão Preto, que assumiu a cadeira como suplente do Luiz Flávio Gomes. E ele dizia sempre que o ramo do direito penal ele é a última ratio, ou seja, dentre vários ramos do direito, o direito penal deve ser utilizado em situações excepcionais. Como vocês verificam isso, é claro, o crime de adultério do artigo 240. Por que ele foi revogado? Porque o legislador entendeu que o crime de adultério, o próprio direito civil, contém mecanismos necessários e suficientes a resolver aquela questão de uma traição conjugal, que é uma das violações dos deveres da sociedade conjugal. Então, o legislador entendeu que o Código Penal não precisaria se meter nessa questão do adultério, que o próprio Código Civil teria condição de resolver essa questão. Tá? Agora, então nós falamos que, dentre todos os ramos, o direito penal deve ser a última situação que deve ser utilizada, quando outros ramos do direito não conseguirem resolver aquela questão posta a ser dirimida diante do fato concreto, certo? E dentro do direito penal, a prisão é a última hipótese, antes do trânsito julgado, é lógico, é a última hipótese que deve ser aplicada dentro do direito penal. Então, quando nós falamos em prisão de natureza cautelar, nós estamos falando em situações absolutamente excepcionais. Absolutamente excepcionais. Quando outros mecanismos processuais não conseguirem resolver aquela questão. Aí nós temos a prisão. Então a prisão, ela é sempre uma exceção e não é a regra. Né? Por isso que eu pedi para vocês acompanharem aí com o código. Eu vou pedir para vocês fazerem algumas leituras para facilitar a nossa compreensão. Então, um artigo que foi discutido lá sobre a prisão de segundo grau, a exemplo, nós podemos fazer a leitura rapidamente, quem vai localizando aí, artigo 283 do Código de Processo Penal, que em relação ao princípio da inocência diz que ninguém poderá ser considerado culpado senão após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Em tese, o teor do artigo 283 do Código de Processo Penal e o princípio da inocência, que é uma garantia constitucional. Mas será que essa prisão preventiva, então, não ofenderia o princípio da inocência? Não. Não podemos afirmar dessa forma. Ela não ofende. É uma prisão legítima, desde que observado devidamente e cuidadosamente os requisitos da sua admissibilidade. Senão, ela se torna absolutamente ilegal, arbitrária, transformando numa execução sumária da pena. E o que não podemos admitir, o sujeito não foi condenado ainda, então ele somente pode ter cerceado o seu direito de liberdade através da prisão preventiva se exatamente ela for decretada nos termos em que a lei autoriza, porque senão nós estaríamos diante de um constrangimento ilegal, diante de uma execução sumária da pena. Então, o próprio STJ, na súmula número 9, ele já lá atrás já vinha dizendo, olha, a exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional do princípio da inocência. Então, a súmula número 9 do STJ já dizia que não há uma incompatibilidade entre a prisão provisória, que é exemplo aqui a prisão preventiva, e o princípio da inocência, porque os princípios constitucionais
eles são relativos, não são absolutos. Se você considerar que ele é absoluta, não admitiria nenhuma prisão antes do trânsito julgado, porque você não teria a culpabilidade ainda definida na questão fática, certo? Então nós temos que tomar esse cuidado com a prisão preventiva, certo? E outra questão interessante que o legislador ainda veio reforçar ainda mais a excepcionalidade da prisão preventiva, que ele fez questão de trazer isso de forma expressa em 2010. Por quê? Ele criou as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. Então ele diz o seguinte, olha, prisão preventiva só em último caso. Só quando não for possível a decretação de medidas cautelares alternativas. Não existiam essas medidas cautelares alternativas antes de 2010. Ou o sujeito ficava preso em flagrante, ou era decretada a prisão preventiva, mas não tinha esse rol de medidas cautelares que estão descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Por exemplo, monitoramento eletrônico, comparecimento mensal em juízo para justificar as atividades, não deixar a comarca sem autorização do juiz, recolhimento domiciliar, fiança, suspensão da função pública, tudo isso está previsto como medida cautelar alternativa à prisão. Então, se o juiz verificar em qualquer das hipóteses de aplicação de prisão preventiva, ou seja, que vai desde o recebimento da denúncia ou até mesmo antes, durante o inquérito, durante o processo até o trânsito julgado, é possível a decretação da prisão preventiva. Em qualquer desses momentos, o juiz, antes de decretar a prisão preventiva, se ele verificar a possibilidade de substituir por medidas cautelares alternativas à prisão, ele deverá fazê-lo. Ele não deverá decretar a prisão preventiva, deixando o cárcere somente para aquelas situações excepcionais. E isso visando o quê? Política criminal, visando diminuir o encarceramento, evitando que pessoas que ao final do processo possam ser concedido um regime, por exemplo, aberto, semiaberto, até mesmo, esteja no cárcere juntamente com aquelas pessoas efetivamente perigosas que demonstram aí um perigo para a sociedade. Então, por isso que foi criada essas medidas cautelares. A única coisa que na prática e na efetividade da aplicação da lei que nós verificamos é que o Estado não consegue atender o quesito fiscalização. Então tem muitos juízes aí que eu conheço, né, que a gente conversa bastante, a gente fala bastante sobre a prisão, tem alguns colegas aí que são professores, tem um primo também que é juiz federal, converso muito com ele é juiz federal em Ilhéus, e ele é da área alternativa mesmo, direito penal só em último caso, em situações excepcionalíssimas. O Estado, ele não dá essa estrutura para o juiz, para ele ter a garantia que será cumprida aquela decisão. Por exemplo, o juiz, ao invés de determinar que o sujeito vá para a cadeia, ele diz, olha, você vai ficar em recolhimento domiciliar. Todo dia, das 8 horas da noite ou das 10 horas da noite até as 6 da manhã, você não pode sair de casa. Certo? Tudo bem. Ele assina que está ciente disso, o juiz não decreta a prisão preventiva. Só que o juiz pode ficar temeroso da seguinte forma, olha, se eu fizer isso, se não tiver ninguém para fiscalizar, será que ele vai cumprir? Como que eu vou saber que ele vai cumprir ou não? Eu posso mandar a polícia lá, mas a polícia vai todo dia na casa do sujeito. Então, o Estado, ele carece de mecanismos de fiscalização para dar essa segurança para o juiz também. Tem esse detalhe que nós temos que compreender. Então, o juiz, às vezes, ele vê na seguinte situação, olha, eu vou mandar o sujeito ao cárcere porque eu sei que se eu aplicar essas medidas alternativas, eu não terei como fiscalizar e eu não sei se a sociedade estará em perigo ou não. Então, em prol da sociedade,
eu vou determinar a prisão preventiva, certo? Então, quando eu falei que em 2010 o legislador fez questão de deixar claro a excepcionalidade da prisão preventiva, ele o faz expressamente. Quem pode localizar aí, por gentileza, se eu não me engano, artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Esse faz necessário a gente fazer a leitura integral do mesmo, para que vocês possam melhor compreender. Por gentileza, pode fazer a leitura. Olha, falhou um pouquinho o microfone, mas resumindo, né? A medida, a prisão preventiva somente pode ser decretada, o legislador pode fazer a leitura, só o microfone que está falhando um pouquinho, não sei se ficaria legal, mas se quiser tentar. Tá bom. Então, tá falhando um pouquinho o microfone, mas tudo bem, não tem problema, todo mundo está acompanhando com o código, e é isso aí que eu acabei de resumir. Somente quando não for possível a decretação de medida cautelar que o juiz vai decretar a prisão preventiva, certo? Senão ele tem que decretar as medidas cautelares. O legislador deixou isso claro, tratando o que? A prisão preventiva como uma situação absolutamente excepcional, que só pode ser decretada em situações onde ele não encontra outros mecanismos capazes de assegurar a sociedade, de proteger a sociedade com aquele sujeito em liberdade. Se ele não encontrar outros mecanismos no artigo 319, em uma das hipóteses, aí ele decreta a prisão preventiva, certo? Então foi isso que o legislador fez expressamente no artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Tudo bem? Então, verificam essa questão da excepcionalidade, que é muito importante. Então, nós falamos do conceito, falamos da natureza jurídica, né? Falamos da presunção de inocência. A natureza jurídica é o quê? Uma prisão cautelar processual, né? É uma prisão processual, por quê? Diferente de uma prisão pena, onde já tem o trânsito julgado. Certo? Então, a prisão preventiva ela pode ser decretada, nós vamos falar sobre isso, em vários momentos. Por exemplo, a prisão em flagrante pode ser convertida em prisão preventiva nos termos do artigo 310. Certo? Ela pode ser decretada durante o inquérito. Ela pode ser decretada durante a instrução do processo, de forma autônoma. Ela pode ser decretada numa sentença condenatória recorrível, que o juiz, quando vai proferir uma sentença condenatória, ele é obrigado a dizer se autoriza o sujeito a recorrer em liberdade ou não. Se o sujeito está preso, ele diz que se permanecem os motivos que ensejaram a prisão e nega o direito do sujeito a recorrer em liberdade, ou se desapareceram os motivos, ele revoga a prisão preventiva e autoriza o sujeito a recorrer em liberdade. Ou se o sujeito está em liberdade e é condenado, na sentença condenatória o juiz deve analisar se apareceram os requisitos da prisão preventiva e ele decreta a prisão preventiva na sentença condenatória. Mas tudo isso de forma excepcional. É isso que eu quero demonstrar para vocês. E nós vamos falar agora, adentrar realmente nos requisitos da prisão preventiva. Certo? Então eu vou falar primeiro, e aí não pode se confundir, com pressupostos autorizadores da prisão preventiva, hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, hipóteses legais a possibilitar a prisão preventiva, que aí é o artigo 313. O que nós vamos falar agora é o artigo 312 do Código de Processo Penal. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Quais são os pressupostos da prisão preventiva? E quando eu falar em pressupostos, eu estou falando no perigo, aliás, eu estou falando no fumus boniuris. Quando caracteriza o fumus boniuris a ensejar a decretação de uma prisão preventiva?
E aí eu vou falar então dos pressupostos que estão disciplinados na última parte do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, toda vez que existir indícios de autoria, prova da existência do crime, nós temos o fumus boniuris capaz de possibilitar uma prisão preventiva. Indícios de autoria ou participação, mais a materialidade, ou seja, a prova da existência do crime. Esses são os dois pressupostos da prisão preventiva. Prestem atenção: indícios suficientes de autoria e a prova da existência do crime, que seria a materialidade, né? Então, olha, não tem suspeita que foi um homicídio, mas o corpo não foi encontrado, não tem exame de corpo de delito indireto, não tem nada, então não tem a materialidade do crime de homicídio, então não cabe a prisão preventiva. Ou não tem sequer indícios de autoria. E a definição de indícios está no artigo 239 do Código de Processo Penal. Né? São situação, né, circunstâncias que, através de outras circunstâncias, leva a ligar o fato ao autor do fato, né, através de uma indução. Né? Esse é o dizer resumido aí do artigo 239, o que se considera indício. Indício não é a mesma coisa que aquela certeza que o juiz tem que ter para condenar. Ninguém pode ser condenado somente através da prova indiciária. Para que alguém seja condenado é necessário que tenha certeza. Agora, para a decretação da prisão preventiva, não é necessário que tenha certeza. Basta que tenha indícios de autoria e participação naqueles crimes que nós vamos falar, cuja pena máxima não seja inferior a 4. Tá? Se for inferior a 4, não cabe prisão preventiva, seja crime apenado com detenção ou reclusão. A pena máxima deve ser superior a 4. Está lá no inciso 1 do artigo 313, nós vamos falar daqui a pouco. Certo? Então, se perguntaram, olha, o que é o fumus boniuris na prisão preventiva? Vocês vão responder: bom, fumus boniuris são os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam indícios de autoria e materialidade, indícios de autoria ou participação, e a prova da existência do crime, ou seja, a materialidade. Então, esses são os pressupostos da prisão preventiva que caracterizam o fumus boniuris, tá? Que é um dos requisitos de uma cautelar. Tudo bem? Então, agora nós vamos falar do periculo in mora. Bom, indícios de autoria e materialidade têm que existir. Na falta de um, não se decreta a prisão preventiva. Se for decretada, é absolutamente ilegal. Ela tem que ser revogada. Tá certo? Porque é necessário a conjunção dos dois requisitos: indícios de autoria ou participação, mais materialidade do crime, materialidade delitiva. São os pressupostos. Tá? Agora, as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, e aqui nós estamos falando periculo in mora, perigo da demora. Então, há determinados crimes que meio de execução faz com que o sujeito demonstre uma periculosidade social muito grande. Então, é necessário que, de imediato, essa pessoa seja retirada do seio da sociedade. Imagine ele esperando o processo. Sujeito, vou dar um exemplo, o sujeito já estuprou 15 pessoas. Ah, então, e se ele ficar solto, ele vai continuar estuprando. Então, não é necessário que esse sujeito seja retirado da sociedade, porque os pressupostos já existem. Indícios de autoria e materialidade do crime. Esses estão demonstrados. Agora vamos nas hipóteses, o periculo in mora. Será que essa pessoa não é um perigo para a sociedade? Não é possível que essa pessoa solta, ela cometa novos crimes? Não é possível? Então ele deve ser retirado da sociedade. Então isso é o periculo in mora, o perigo da demora. E nós vamos explicar 4 situações a caracterizar
o periculo in mora. Aí eu estou falando da primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal. Primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal. São 4 hipóteses autorizadoras. Primeira dela, garantia da ordem econômica. Toda vez que o sujeito for um perigo para a ordem econômica, né, nós tivemos caso aqui do Nagy Narras, né, que ele quebrou a Bolsa de Valores com um golpe aqui no Brasil. Então, o sujeito poderia ser preso preventivamente para a garantia da ordem econômica, certo? Isso é possível, esse fundamento. A própria lei antitrust, né, que é de 94, surgiu justamente esta hipótese com a lei, né, que o sujeito poderia ser preso para a garantia da ordem econômica, certo? Ao meu ver, eu vejo essa hipótese assim, que talvez teria mecanismos de proteger a sociedade do que prender o sujeito com esse fundamento. Imagine, uma empresa enorme com presidente, vice-presidente, vou prender o diretor-presidente. Aí essa empresa iria parar de funcionar, não poderia vir o substituto e continuar fazendo a mesma coisa que aquela pessoa que foi presa está fazendo. Então, interdição de atividade comercial, multas administrativas. Eu entendo que a prisão, nesse caso, não seria um meio, legal, mas não seria um meio efetivo de proteger a ordem econômica. Existem outras sanções de caráter civil, de caráter administrativo, que poderia resolver e proteger mais a ordem econômica do que a simples prisão do diretor da empresa, nesse caso que eu acabei de exemplificar, certo? Então, para a garantia da ordem econômica, é a primeira hipótese caracterizadora do periculo in mora. Segundo, garantia da ordem pública. Então, essa é uma definição muito complexa. O que é a ordem pública? O que é uma garantia da ordem pública? Bom, no meu entendimento, isso eu falo até nas minhas sustentações orais, quando o cliente está preso no tribunal, eu digo o seguinte: qualquer crime que você praticar, por exemplo, um crime de ameaça, você praticou um crime de ameaça, houve a representação, você violou a ordem pública. Há uma violação. Toda vez que você transgredir um dispositivo penal, seja do Código Penal ou das leis especiais, você estaria violando a ordem pública. Mas nem toda violação da ordem pública enseja autorização para que seja decretada a prisão preventiva. Então, essa garantia da ordem pública significa o quê? A possibilidade do sujeito voltar a delinquir. Esse exemplo, o sujeito estuprou 15 pessoas, então ele tem um distúrbio, ele tem algum distúrbio, alguma tendência a praticar crimes de natureza contra a dignidade sexual. Então, quem cometeu o crime, se tiver 16 estupros, se estiver solto, vai cometer outro estupro. Então, isso por si só já caracteriza um fundamento que ele deve ser retirado da sociedade para a garantia da ordem pública. O próprio prestígio do Poder Judiciário, da Justiça. Não que se refere à pena, porque nós não chegamos até aí a aplicação da pena e finalidade da pena, por enquanto. Nós estamos falando de prisão processual. Isso não é um descrédito para o Poder Judiciário? Olha, o sujeito cometeu 15 estupros e aí ele está lá no bar da esquina tomando uma cervejinha. Olha, mas ele é um perigo para a sociedade. Ele é um perigo para a ordem pública. Então, isso leva a um descrédito do Poder Judiciário. A possibilidade de reiteração de comportamentos criminosos. Então, nesse caso, ele poderia ser retirado da sociedade, ou seja, decretado contra si a prisão preventiva, com o fundamento que é para garantir a ordem pública. Certo? Segundo fundamento. Segunda hipótese autorizadoras, caracterizadoras do periculo in mora. Terceiro, toda vez que for pela conveniência da instrução criminal.
Vamos imaginar que o sujeito integra uma organização criminosa, ele é líder de uma organização criminosa, para não falar nomes, perigosíssima aqui no Brasil. E aí ele foi preso, né? Aí o juiz foi preso em flagrante, o juiz vai falar, não vou decretar prisão preventiva. Mas imagine essa pessoa solta. Será que teria alguma testemunha que iria depor contra ele lá no Poder Judiciário? Será que ele ia destruir provas? Será que ele poderia ameaçar testemunhas, ameaçar juiz, ameaçar promotor, Será que poderia assistente de acusação? Então, nesse caso, para que o processo se desenvolva de forma serena, de forma tranquila, sem nenhuma perturbação, sem nenhuma coação, sem nenhuma ameaça, é possível que se decrete a prisão preventiva sobre esse argumento, para a conveniência da instrução criminal, a instrução do processo. É lógico, se foi decretada a prisão preventiva com esse fundamento, terminou a instrução do processo, se não tiver outro fundamento, a prisão preventiva tem que ser revogada, porque ela foi decretada com o fundamento que na conveniência da instrução criminal. Terminou a instrução criminal, se não aparecer outro motivo caracterizador da prisão preventiva, o sujeito deve ser colocado em liberdade, porque esse foi o fundamento utilizado. Certo? Então, este é o terceiro ato caracterizador, né, hipótese autorizadora caracterizadora do perigo imóvel. Certo? Terceiro. Está na primeira parte do artigo 312, tudo que eu estou falando do Código de Processo Penal. E a última hipótese é para assegurar a aplicação da lei penal. O que adianta o Estado fazer tudo certinho, tudo bonitinho, se chegar ao final do processo, numa sentença condenatória, ele não terá como executar a pena? O que adiantou todo esse trabalho se ao final ele não vai encontrar o condenado para que ele possa executar a pena? Então pode-se decretar a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, futura aplicação da lei penal, tá? Vamos um exemplo claro, o sujeito está respondendo um processo, está perto da sentença, vem uma informação que ele está tentando renovar o passaporte dele sem pedir autorização para o juiz. Isso significa o quê? Podemos entender que esse sujeito está querendo deixar o país, sei lá para onde, e se furtar a aplicação da lei penal? É evidente que sim. Então, nesse caso, pode determinar, ou há informação para o juiz, uma pessoa vai lá, olha, esse sujeito é meu vizinho, eu escutei ele falando, se ele fosse condenado, ele ia deixar o país, porque ele está em liberdade, ele ia deixar o país. Então, se essa informação chega de forma concreta para o juiz, ele poderá decretar a prisão preventiva sobre essa argumentação, que decreta a prisão preventiva para assegurar a futura aplicação da lei penal. Certo? Então, essas são as 4 hipóteses autorizadoras da prisão preventiva que caracterizam o perigo in mora. Por que o sujeito deve ser retirado do convívio social? Porque ele demonstra uma periculosidade social. Então, é necessário os pressupostos, fumus boniuris, e as hipóteses autorizadoras perigo in mora. Estão todos no artigo 312. Pressuposto está na última parte, que é indícios de autoria ou participação, mais a prova da existência do crime, ou seja, a materialidade. E a primeira hipótese, será possível a prisão preventiva toda vez que for necessário para garantir a ordem econômica, garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a futura e efetiva aplicação da lei penal. Tá certo? Tudo bem? Só que tudo que eu disse aqui para vocês, é necessário que o juiz, e aí sob pena de nulidade, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. É o que diz o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então, isso é uma garantia constitucional, que é o princípio da motivação das decisões judiciais. Então, o juiz pode decidir como ele quiser, livre convicção. Com a decisão é uma criação intelectual do juiz.
Ele decide como ele quiser, mas desde que ele motive concretamente as suas razões de decidir. E é o que ele deve fazer na prisão preventiva. Ele deve dar quais são as suas razões, a fundamentação que ele está decidindo e decretando a prisão preventiva. E essa fundamentação não basta que seja abstrata, ela tem que ser concreta. Isso aí os tribunais do STJ, STF, a doutrina já cansou de deliberar sobre esse assunto, né? A fundamentação abstrata da gravidade do crime, por exemplo, por si só, não é fundamentação idônea a alicerçar um decreto de prisão preventiva. Então, olha, decreto a prisão preventiva fundamentando só no artigo 311, 312, 313. Isso não é fundamentação. A decisão é ilegal, carecedora, aliás, é nula por ausência de fundamentação. Ou o juiz descreve, olha, tendo em vista a gravidade do crime, o clamor social, decreto a prisão preventiva. Essa decisão é carecedora de fundamentação idônea. Por quê? A gravidade abstrata do crime por si só não justifica a prisão preventiva. Não é motivação idônea a ensejar a decretação da prisão preventiva. O juiz tem que ter elementos concretos, retirados de onde? Do processo, do inquérito. Não basta ele, olha, é possível que o sujeito em liberdade cometa novos crimes. Não, ele tem que tirar elementos de dentro do processo, de dentro do inquérito, para ele afirmar essa assertiva, decretando a prisão preventiva com este fundamento, sob pena de afigurar-se de ilegal a sua decisão. Tá? Então, o clamor social, por si só, olha, a sociedade exige isso. E aí eu vou chegar ao ponto da decisão polêmica lá do ministro Marco Aurélio. Polêmica, não sei, polêmica na mídia. Porque para nós, operadores do direito, pelo menos ao meu ver, não existe polêmica alguma. O juiz não decide do jeito que a sociedade quer. O juiz decide como a lei determina. É assim que o juiz deve decidir. Ele não vai atender o que a sociedade quer para que a sociedade tenha aquela decisão como positiva. Não. Aí não seria um juiz imparcial. O juiz tem que seguir a letra da lei. Ele vai interpretar, mas ele vai seguir a letra da lei. Ele não pode se deixar valer pelo clamor social, pelo que pede a sociedade. Porque a sociedade, ela quer ver qualquer criminoso na cadeia. Se você sabe, o seu vizinho cometeu um crime, ele tem que ser preso. Ele tem que ficar na cadeia, tem que morrer na cadeia. Isso é o que a sociedade fala a todo momento, a todo instante. E o juiz não pode se valer desse clamor da sociedade para decidir. Ele tem que decidir observando o critério legal, o critério que a lei determina, interpretando a lei. E no que se refere à liberdade, essa interpretação deve ser restritiva e não extensiva, sob pena de estar caracterizando uma interpretação em malamparte, em desfavor do indiciado, ou do processado, ou do réu, certo? Mas nós vamos chegar até lá. Eu só estou dizendo isso. Então, só para vocês entenderem melhor, não adianta o juiz pensar o seguinte, olha, eu vou decretar a prisão preventiva com fundamento para assegurar a aplicação da lei, futura aplicação da lei penal. Por que ele está falando? Não, porque o sujeito, o juiz falando isso no processo, o sujeito é rico, dono de grandes propriedades, tem helicóptero, tem jato particular, e é lógico que se ele for condenado, ele vai deixar o país e não vai cumprir a pena. Por esse motivo, decreto a prisão preventiva para assegurar futura aplicação da lei penal. Olha, essa é uma decisão absolutamente abstrata. O juiz tem bola de cristal para saber se o sujeito vai fugir, vai deixar o país, só porque ele é rico, só porque ele tem avião, ele tem helicóptero? Isso, se ele der uma decisão nesse sentido, seria absolutamente ilegal, abstrata, genérica. O que tem de concreto aí? Qual a informação que ele tirou do processo que o sujeito, se condenado, vai deixar o país? Pode fugir.
Eu quero saber do processo. O que ele retirou do processo que autoriza ele fazer essa afirmativa? Nada. Então isso é fundamentação abstrata. Não é possível que o juiz decrete a prisão preventiva de uma forma tão genérica e tão abstrata dessa forma. Agora, chegou o elemento concreto, exemplo. O delegado de Polícia Federal fala, o sujeito está respondendo vários processos e ele teve aqui, tentou renovar o passaporte. Eu vou comunicar ao juiz do processo. Opa, o juiz, peraí. Agora eu tenho uma informação concreta aqui que eu posso entender que o sujeito está pretendendo deixar o país. Porque senão ele teria pedido uma autorização para renovar o passaporte, tendo em vista que ele pretende fazer uma viagem, não tem problema algum ele viajar respondendo o processo, desde que o juiz autorize. Desde que o juiz autorize. Então, isso, viu a diferença de uma situação? Eu acho que ele é rico, eu acho que ele vai fugir. Não, eu acho, o juiz não pode achar, ele tem que ter elementos concretos, retirados do processo. Isso é uma prisão decretada de forma concreta, uma prisão legal devidamente fundamentada. Essa gravidade em abstrato do crime, o clamor social por si só, não são fundamentos idôneos a alicerçar um decreto de prisão preventiva. Tá? Então, essa prisão é uma prisão que, para ser decretada, os requisitos são complexos. Não é simples assim. Quando eu vou analisar um processo, que eu vou entrar num processo, o sujeito está preso, a primeira coisa que eu vou procurar é a decisão que decretou a prisão preventiva. E vou analisar. Com uma breve análise, eu já tenho condição de entender se o juiz utilizou dados concretos ou se ele utilizou somente uma fundamentação abstrata. E agora, com o projeto anticrime, que foi aprovado, o legislador veio pontuar quando que uma decisão, o que não pode ser utilizado pelo juiz para a decretação da prisão preventiva. O que ele não pode fazer, senão é considerada nula a decisão ou sem efeito a decisão. Nós vamos fazer a leitura na sequência do estudo. Tá certo? Tudo bem? Deu para ter uma noção? Alguém tem alguma pergunta até aí? Que paramos num ponto estratégico aqui que eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Pois não, pode fazer. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Porque se estiverem fazendo pergunta, eu não estou ouvindo. Pois não. Então, nós não chegamos até lá ainda, mas permita-me explicar um pouquinho mais à frente, tá certo? Quando eu for falar de se a prisão preventiva tem prazo ou não, porque a questão foi essa, então nesse momento que eu vou comentar para vocês, quando eu fizer a leitura do artigo 316, salvo engano, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, tá bom? Aí eu vou explicar para vocês a decisão do ministro Marco Aurélio. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos continuar. Agora nós vamos falar, além de tudo isso que eu falei até agora, ainda existe mais observação. Que a prisão, aí são as hipóteses legais cabíveis. Por quê? Não é toda hipótese que, se tiver esses requisitos que eu falei até agora, que se possa decretar a prisão preventiva. Vamos fazer a leitura, quem pode me acompanhar aí, o artigo 313 do Código de Processo Penal. E aí são as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas na lei. Nós falamos de hipóteses autorizadoras, que é o perigo e mora, agora nós vamos ver as hipóteses legais de cabimento, em que situações ela pode ser decretada. Tá? E só falando mais uma, antes de entrar no artigo 313, ela pode ser decretada também quando o juiz decreta uma medida cautelar alternativa substituindo uma prisão preventiva e o sujeito descumpre essa medida cautelar. Então o juiz fala, às 10 horas da noite você não pode sair de casa, até às 6 da manhã.
recolhimento domiciliar. Está previsto no artigo 319. Presta atenção. Então, o juiz, para não decretar a prisão preventiva, ele substituiu. Falou, ó, não vou te mandar para a cadeia, mas estou substituindo por essa medida cautelar do artigo 319, que você não pode sair de casa das 10 às 6 da manhã. Tudo bem? Tudo bem. O sujeito vai e descumpre. É uma das hipóteses de decretação da prisão preventiva. Quando o juiz verificar que não adianta substituir por outra, que a primeira já não foi cumprida, a segunda, se ele decretar, não vai surtir efeito nenhum. Então ele vai e decreta a prisão preventiva com esse fundamento, ou seja, não foi cumprido a medida cautelar anteriormente imposta. Esta é mais uma hipótese autorizadora da prisão preventiva que eu ia falar em outro momento, mas já adianto agora e já coloco aí junto com esse perículo in mora aí que nós acabamos de falar, tá bom? Então 313, letra A, salvo engano, quem pode fazer a leitura aí? 313, letra A do Código de Processo Penal. Vamos lá, pessoal? Quando a pena de reclusão... Quem achou pode ler aí. É inciso. É inciso. Eu falei letra, mas é inciso. É só ler o inciso primeiro. Então, a prisão preventiva só pode ser decretada em crimes dolosos cuja pena máxima for acima de 4 anos. Por que isso? Porque se um crime for a pena máxima menor que 4 anos, doloso, não cabe a prisão preventiva. Aí mesmo que seja, que tenha garantia, seja necessário para a garantia da ordem pública, que tenha indícios de autoria e materialidade, não pode ser decretada a prisão preventiva. Por quê? A questão é bem lógica. E não tinha essa lógica antes de 2010. Essa modificação foi em 2010. Por quê? Porque se o sujeito comete um crime cuja pena máxima é 4 anos e não foi praticado com violência ou grave ameaça, ele vai ter direito à pena alternativa. Então, se ao final do processo ele considerado culpado, o juiz iria substituir por pena alternativa a prisão, o que justificaria ele decretar a prisão preventiva agora, se ainda nem foi julgado o sujeito? Então não teria nenhum fundamento, né? Então, por isso, nos termos do artigo 44 do Código Penal, o sujeito que pratica um crime cuja pena não ultrapassar os 4 anos, né, se for condenado a pena não superior a 4 anos e o crime for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele terá direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, lá do artigo 44 do Código Penal. Né? Prestação pecuniária e várias ou restritivas de direitos, são várias outras situações que caracterizam essa modalidade de pena restritiva de direito. Certo? Então, por esse motivo. Inciso 2. Isso quer dizer o seguinte: se o sujeito for reincidente em crime doloso, pode-se decretar a prisão preventiva dele. São hipóteses de cabimento da prisão preventiva. Ressalvado a hipótese do artigo 64. O que é o artigo 64, inciso 1? Se já ultrapassou mais de 5 anos do cumprimento do crime, ele praticou um crime lá atrás, cumpriu a pena. E se do cumprimento da pena até a prática do outro crime já ultrapassou os 5 anos, não pode ser decretada a prisão preventiva dele, porque aí não é considerado reincidente. Certo? Então essa é mais uma hipótese
do inciso 2 do artigo 303, que são hipóteses de cabimento da prisão preventiva, certo? Então é isso que diz o artigo 64, inciso 1. Se da data do término do cumprimento da pena até a prática do outro crime, né, reincidente em crime doloso, se for reincidente pode decretar, mas nesse caso, se do cumprimento da pena até a prática do outro crime já ultrapassou o período de 5 anos, ele não é considerado mais reincidente. Se ele não é considerado reincidente, então não se pode decretar a prisão preventiva. Tá? Continuando. Inciso 3º. Certo? Então aí envolve Lei Maria da Penha, né? A próprio Estatuto do Idoso, né? Então, nessa circunstância, é possível a decretação da prisão preventiva também. Tá? E por último, inciso 4º, né? Do artigo 313. Ele foi, tá certo, é que ele foi unificado. O 4º foi unificado em relação ao 3º. Nós vamos ler os parágrafos aí, mas vocês entenderam até então essa complexidade da prisão preventiva? Então, não é simplesmente falar o sujeito tem que ser preso preventivamente, tem que ir para o cárcere, não. A prisão, do jeito que ela está colocada, ela não pode ser banalizada. Ela tem que ser interpretada de acordo e rigorosamente conforme diz a lei. Não é porque a sociedade pede, porque a sociedade pede. Você já viu um deputado federal subir lá na tribuna lá e dizer, olha, não, nós temos que garantir os direitos dos presos, para pelo menos um tratamento humano? Não. O que eles fazem olha, o sujeito cometeu um crime, tem que morrer na cadeia, os programas policiais, né? Cidade Alerta, Brasil Urgente, é só isso que você ouve. E a sociedade replica isso. Não é que eu estou defendendo o bandido, não defendo o bandido. Não defendo o bandido, defendo os direitos que a lei assiste a esta pessoa que responde um crime. Porque nós temos o direito penal do fato, não é o direito penal do autor. Eu não julgo aquela pessoa, como juiz, eu não julgo aquela pessoa por quem ele é, mas sim porque ele fez. Essa é uma questão que nós, operadores de direitos, temos que ter isso em mente. Eu jamais vou admitir que um aluno tecnicamente venha discutir essa questão comigo. Você está defendendo. Não, não é isso. Você, enquanto sociedade, deixa o seu pensamento lá enquanto sociedade. Mas você, como operador do direito, como estudante do direito, você tem que fazer essa diferenciação. Eu não vou julgar o sujeito porque ele é o Marcola, ele é o Fernandinho Beiramar. Não, eu vou julgar aquele indivíduo pelo que ele fez. E o que ele fez, eu vou verificar o que a lei determina em relação àquilo que ele fez. Se ele é reincidente, eu vou usar a reincidência, ou para fixar a pena base acima do mínimo, ou não uso ela para fixar a pena base, mas uso ela na segunda fase como causa agravante, que é a segunda fase de dosimetria da pena. Então isso é o direito penal do fato, e não o direito penal do autor, que não podemos desistir. Aliás, nós não podemos aplicar. Né? E isso remota até a época de Cristo. Né? Jesus foi julgado porque ele era considerado o rei dos judeus. Então ele estaria afrontando o próprio César, que era o imperador. Olha, como que tem um rei aí? Então ele foi julgado pelo que ele era, não pelo que ele cometeu. Porque ele não cometeu crime algum. Ele não cometeu crime algum. Ele não cometeu crime contra o reinado de César. Ele não cometeu. Ele nem sequer ele cometeu qualquer fato
blasfêmia, né? Fato religioso que pudesse implicar uma sanção ali em nível de religião, em nível dos judeus. Não, ele foi julgado porque ele era considerado o rei dos judeus. Então, ele não foi julgado por o que ele fez, porque o que ele fez não encontraria nenhuma incriminação, mas ele foi julgado pela pessoa que ele era, considerado o rei dos judeus. Então é isso que nós não podemos misturar no direito penal, especialmente em caso de decretação ou não de prisão preventiva. O juiz tem que se atentar aos fatos concretos que lhe foram submetidos à sua apreciação. E aí ele vai decidir de forma concreta, utilizando a livre convicção. É lógico que existe aí não existe um indúbio na dúvida pro réu, deixa o sujeito em liberdade. Não, entende-se que indúbio pró sociedade. Na dúvida o juiz vai fundamentar, mas